Existe uma deusa que controla os caminhos, enxerga o oculto e pode abrir ou fechar portas na sua vida. Olá, maravilhosas! Arrume-se comigo para conhecer a história da deusa Hécate. Como muitas deusas do Velho Mundo, as origens de Hécate são misteriosas. Ela é comumente conhecida como uma deusa da Grécia Antiga, de um período que é geralmente entendido como abrangendo 1200 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo. No entanto, ela não se originou naquele espaço. Ela pode ter sido originária da civilização minoica, 2700 anos a 1100 anos antes de Cristo, ou pelo menos parece ter sido influenciada por deuses dessa cultura. Evidências do culto a Hécate também foram encontradas na Sicília, Líbia, Turquia, Bulgária e Síria. Um dos primeiros registros de Hécate na Trácia é de Abdera, uma colônia do século IV, localizada onde hoje é a Turquia. Acredita-se que a cidade turca de Lagina seja o lar de seu mais importante centro de culto. Na Roma Antiga, 800 anos antes de Cristo a cerca de 500 anos antes de Cristo, ela recebeu muitos títulos complementares, incluindo Salvadora, Grande e a mais manifestada. O primeiro a descrevê-la foi o poeta Hesíodo, que viveu na Grécia Antiga entre 750 a 650 anos antes de Cristo, e escreveu sobre Hécate como se ela já fosse bastante familiar, não apenas por ele próprio, mas também para seus contemporâneos, sugerindo que estamos olhando para uma deusa muito antiga. Hécate é descrita nos mitos como sendo mais velha que os outros deuses e, às vezes, como procedente de um lugar distante e indeterminado. Hécate apresenta um aspecto mutável, mas sempre presente entre os deuses gregos. Acredita-se que ela tenha sido adorada entre os deuses mais antigos do Olimpo, sendo inclusive equiparada até mesmo a Zeus, o rei do Olimpo. Uma inscrição no período correspondente do Império Romano, 27 a 47 a.C., afirma que Hécate era tão poderosa que para obter seu sacerdócio era necessário obter o sacerdócio de Zeus. Hécate é primeiramente descrita como uma titânide, um dos grandes gigantes do universo que Zeus derrubou. Porém, uma vez de lutar contra Zeus, como fizeram muitos titãs, ela se juntou a ele, ajudando-o a derrubar o velho poder para abrir espaço ao novo. Embora não tenha se originado na Grécia Antiga, Hécate é com frequência mais associada a essa cultura do seu período. Para compreender melhor Hécate, pode ser útil observar como os antigos gregos honravam seus deuses. Sua religião era uma combinação de reverência e temor pelos deuses que viviam nas alturas do Monte Olimpo. Esses deuses podiam se mostrar aos mortais enganando-os ou sequestrando-os, e até mesmo casando-se ou mantendo relações com eles. Os ritos religiosos desse período estavam ligados aos ciclos da colheita, da vida e da morte, todos conectados à complexa identidade dos deuses que eles adoravam. A vida religiosa na Grécia Antiga era marcada pelo mistério dos cultos, empreendidos por sacerdotes e sacerdotisas, dedicados à preservação dos ritos desses deuses por meio de rituais secretos, muitos dos quais envolviam a devoção à antiga Hécate. Hécate aparece sob muitas formas, como uma personagem singular ou como um conjunto de mulheres de 3 faces, às vezes com cabeças de animais. Às vezes, ela era associada a touros e descrita como se tivesse uma cabeça ou uma face de um touro. Quando retratadas como 3 deusas idênticas, as figuras comumente giravam em torno de um pilar,
com um olhar focado para fora, ou permaneciam rígidas em meio às dobras de suas vestes, ou ainda surgiam andando em círculos, distinguindo-se por itens que seguravam: a tocha, a tigela de libação e a fruta, tendo cães aos seus pés. Na terra, ela aparece em espaços sagrados ou onde 3 estradas se encontraram, com coroa feita de carvalho e serpentes enroladas ao redor dos ombros. Dizia-se que, quando evocada, não se podia olhar para ela, porque as pessoas poderiam ser destruídas, pois Hecate era terrível demais para se encarar. Ela deve fazer seu trabalho sem ser observada, pois, se vista, ela seria enviada de volta ao submundo, impedindo-a de complementar sua tarefa, o que poderia levar a consequências desastrosas para as pessoas que a interrompessem. Chamada às vezes de a Senhora do Fogo Vibrante, Hecate também era conhecida como Ártemis dos Portais, que podia avançar de repente entre o barulho da perseguição, uma visão terrível para os homens verem ou ouvirem, a menos que alguém tivesse passado por seus ritos de iniciação e purificação. Seu nome pode ter a mesma raiz de Hécatos, uma versão masculina que significa trabalhar à distância. O nome também pode vir de Hecato, que significa 100. Esse número pode indicar sua conexão com hecatombes, lugares de sacrifício ritual onde a oferta tradicional era de 100 bois, ou porque ela deveria possuir o poder de obrigar os fantasmas dos insepultos, que estavam condenados a vagar pela terra por 100 anos. Alternativamente, os membros do culto pitagórico, que acreditavam que a harmonia numérica era a base de todo o universo, honravam o número 10 como sendo o mais perfeito. 10 vezes 10, isso é 100. É o número potencialmente ligado a Hecate e sugere que ela era considerada uma deusa de grande harmonia e perfeição. Muitas vezes chamada de Hecate Tríplice, Triforme, Tríceps ou Triforma, esses títulos homenageavam a sua identidade tríplice. Por esse motivo, tainhas eram dadas em sacrifício a Hecate, porque elas procriam 3 vezes em um ano. Acreditava-se que Hecate poderia conferir o poder da profecia aos mortais e facilitar a comunicação entre a humanidade e a divindade. Portanto, Hecate também era invocada em templos de oráculos. Pensava-se que ela controlava os elementos, a paisagem, a lua e as estrelas, sendo exibida ao lado de outras divindades e adorada nos portões da cidade e nas entradas de templos reservados a outros deuses. O arquétipo de Hecate nos ensina sobre a força da sabedoria interior, a gestão das sombras, a coragem nas transições, que são as encruzilhadas da vida, e o poder da autonomia feminina. Ela representa a anciã sábia, guia na escuridão e guardiã no oculto, ensinando a integrar medos pela autotransformação.